Bom dia, pessoal. Vamos então dar continuidade à nossa aula sobre o curso sobre Nanociência e Nanotecnologia. Então, eu queria começar a aula hoje fazendo um breve resumo sobre o que a gente já falou na aula passada, né? Na aula passada foi uma aula um pouco mais técnica, né, na qual a gente já conversou um pouco mais sobre alguns detalhes um pouco mais matemáticos sobre o comportamento dos elétrons, em sistemas, fazendo um breve resumo da teoria do estado sólido, né, de como os elétrons se comportam nos materiais, e depois discutindo como isso acontece, como isso modifica quando vão para nanomateriais. Então, só para a gente resumir de uma forma rápida, que a gente começou na aula passada foi de que se você pegar os elétrons livres, eles se comportam como ondas, né, que podem se propagar, e eles podem ter qualquer valor de K, né? Eles podem se propagar com qualquer valor de K, onde o momento, se vocês lembram, eu posso associar ao elétron um momento, né, que pela teoria de de Broglie, o momento P igual a H cortado K. Então, se eu tiver o valor de K, eu tenho o valor do momento. K. Então, se eu tenho o valor do K, eu tenho o valor do momento. E se eu tiver o K, eu tenho a energia também. E para os elétrons livres, eles se comportam com energia que é dada por H cortado ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2M. Né? Então, eles podem ter qualquer valor de K e a energia deles, ele cresce com K de forma quadrática. Né? E essa aqui o K está só em uma direção, mas na prática ele pode ser no sistema, no gás de elétrons livres, ele pode ter K nas três direções, ele pode ter momento, pode ter velocidade nas três direções. Quando você coloca esse elétron num cristal, eu mostrei na aula passada que as interações dos elétrons com os núcleos do cristal fazem com que agora os elétrons, ao invés de poderem ter qualquer valor de K, eles vão estar, os valores de K que vão estar representando o elétron vão estar dentro de uma região específica, que a gente chama de zona de Brillouin, né? A gente vai ter um tamanho, uma região com um tamanho específico, e ela também não vai poder ter todos os valores de E, porque na verdade vão formar bandas de energia com separações entre essas bandas que a gente chama de gaps de energia. Deixa eu virar aqui, computador, mais fácil. São os gaps de energia. Então, quando a gente coloca os elétrons no cristal, as interferências entre os possíveis caminhos que o elétron pode fazer e as diversas formas como ele pode interagir com os átomos do cristal fazem com que gere essa estrutura de bandas com separação em energia. E quando você vai para um sistema nanométrico, tamanhos pequenos, né, que você confina o elétron, você tem um efeito de confinamento que faz com que o elétron não possa mais ter todos os valores de K, ele passa a ter alguns valores do K são quantizados. Por exemplo, se eu tenho um sistema unidimensional, ou seja, que eu tenho duas direções que estão confinadas e uma direção no qual o elétron é livre, né, na direção de confinamento, os valores de K vão ser definidos como constantes. E essas constantes, elas dependem, né, de 1 sobre L. Quer dizer, ou seja, vão depender, vão estar relacionados com o tamanho da região de confinamento. Né? Isso faz com que as bandas, além de serem agora bandas, elas agora vão ser bandas que vão estar com alguns desses estados vão ser quantizados, e isso modifica a estrutura eletrônica, fazendo com que agora a dimensionalidade, ou seja, o fato do seu cristal, do seu material ser tridimensional, ele ser bidimensional, ele ser unidimensional, ou ele ser como se fosse um quantum dot, né? uma coisa que seja de 0 dimensões, ou seja confinado nas 3 dimensões, vai mudar completamente a necessidade de estados. E como a gente falou na aula passada,
essa mudança na densidade de estados faz com que mude as propriedades desses sistemas, né? De como esses sistemas se comportam. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Vamos adentrar um pouco mais esse estudo, mas antes disso, antes da gente entrar um pouco nas contas, vamos voltar um pouco para a nossa análise, para nossa conversa sobre o desenvolvimento da nanotecnologia, como é que ela se deu, e tentar contextualizar todas essas nossas conversas no contexto de como a nanotecnologia e a nanociência se desenvolveram. Então, em 1993, Ijima e Betuni sintetizaram pela primeira vez os nanotubos de carbono de parede simples. Né? E o que seriam isso? Então, na verdade, e é interessante comentar isso, os nanotubos foram vistos pela primeira vez não em 92, mas em 52, quando se fizeram os primeiros microscópios eletrônicos de transmissão, já se observou. Esses caras lá da Rússia publicaram um artigo mostrando esses nanotúbulos, né? Na época não se sabia a vantagem dele, não se conhecia. Então eles conseguiram observar, mas como não tinha como fabricar isso de uma forma controlada, como não tinha como se estudar as propriedades desses materiais de uma forma controlada, simplesmente isso ficou arquivado, né, num artigo lá em russo que ninguém lia. E parece que teve outro, acho que o Endo, que é outro japonês, também chegou a observar esses materiais antes do Ijima. Mas quando foi em 91, o Ijima foi o primeiro a observar e a categorizar e a discutir as possíveis vantagens de que se teria de trabalhar com esse material. Então, primeiro, eles observou, que está aqui a figura de TM, se vocês observarem, essas linhas aqui, ó, são exatamente as camadas. Isso aqui é um tubo de carbono de parede dupla, e esse aqui tem várias paredes, né, paredes que a gente chama de paredes múltiplas. E em 93, tanto o Ijima como o Betuni conseguiram observar pela primeira vez, de forma controlada, sabendo o que se falava, e se popularizou o estudo dos nanotubos de carbono de parede simples, né, onde tem uma única camada de carbono fazendo uma estrutura cilíndrica. Então aqui um gráficozinho para a gente ver os tipos de nanotubos de carbono, os principais. Né? Tem aqui os nanotubos de carbono de parede simples, ou seja, uma única camada de átomos de carbono. Você consegue imaginar o quão fino isso que é. Tem também os de paredes duplas e tem o mais geral, que são de paredes múltiplas. Você pode ter várias combinações. O interessante de comentar, e eu vou explicar um pouco isso um pouquinho lá no final da aula hoje, é que os nanotubos de carbono de parede simples, eles têm uma característica interessante, que é o quê? Que é, dependendo da forma como eles se enrolam, ou seja, da estrutura, de como os átomos se organizam no nanotubo, ele pode ser um metal, com altíssima condutividade elétrica, ou um semicondutor. Né, que eu falei na aula passada, no semicondutor é quando você tem uma banda de energia, na verdade você tem duas bandas de energia, onde uma está preenchida e a outra não está preenchida. E aí a condutividade desse material ele vai depender de várias características, primeiro da temperatura. A temperatura T igual a zero, ele não conduzia eletricidade de jeito nenhum, mas com T diferente de zero, ele passa a conduzir um pouquinho, e você pode utilizar, e eu vou até comentar sobre isso mais tarde, algumas técnicas para você aumentar a condutividade dele. E os semicondutores, eles formam a base, né, de toda a tecnologia de computadores, porque exatamente eles são capazes de você controlar a condutividade deles. Né? Então, os nanotubos de carbono de parede simples, eles têm essa característica. Dependendo do tubo, ele pode ser o metal ou o semicondutor. Quando você vai para os double walls, que é os de paredes duplas, tem também uma coisa interessante, porque você pode começar a controlar isso. Você pode ter, por exemplo, o externo metálico e o interno semicondutor, ou o externo semicondutor e o interno metálico, ou os dois metálicos. Então você começa a ter maior liberdade para né, fazer configurações diferentes. Né? Já os de paredes múltiplas, geralmente eles são metálicos. Por quê? Porque, primeiro, quanto maior vai sendo o nanotubo,
mais a condutividade dele vai sendo alta, mesmo, quer dizer, mais difícil vai ser você ter um nanotubo de carbono de parede, né, de diâmetro muito alto, depois a gente vai explicar isso, que seja um semicondutor. E quando você tem vários nanotubos, você vai ter vários deles que vão ser metálicos, então na prática, né, você termina tendo uma condutividade bem alta. Eles são principalmente utilizados por conta das suas propriedades mecânicas, eles são muito resistentes mecanicamente. Como é que esses nanotubos são feitos? Como é que eles são fabricados? Então tem várias técnicas de crescimento, né? Uma das mais famosas, das mais comuns, é a chamada ablazão a laser. Eu acho que eu comentei sobre ela na primeira aula. Como é que funciona isso para os nanotubos de carbono? Basicamente, você pega um pedaço de grafite, carbono, uma fonte de carbono, coloca catalisadores que são nanopartículas de alguns metais, e aí você atira um laser de altíssima potência. Quando esse laser atinge a sua amostra, ele vaporiza instantaneamente o carbono. Então o carbono é vaporizado, e aí, por causa das nanopartículas, as nanopartículas servem como catalisadores na formação dos nanotubos. Outra forma muito utilizada, e essa é interessante, porque ela é muito escalável, o pessoal é a forma que o pessoal está usando para fazer nanotubos de carbono em larga escala na indústria, né? Que é a chamada deposição química na fase de vapor. Ela funciona da seguinte forma: você tem um tubo, certo? Um tubo de quartzo, que você coloca dentro de um forno que você consegue levar a temperatura até 600, 700, 800, 900 graus Celsius, certo? E esse tubo de quartzo, ele tem uma entrada e uma saída de gás. Você pode pode aquecer ele e pode fazer passar por ele um gás. O que é que você bota nesse gás? Você bota geralmente algum tipo de gás inerte, como o argônio, para poder carregar os outros gases. E aí você coloca um pouco de hidrogênio e um pouco de alguma fonte de carbono. Pode ser metano, pode ser etanol. Se é o que for, você passa um gás, que o que vai acontecer? Se passar, o aquecimento vai quebrar o gás, separar ele em pedaços de carbono separados, e aí você coloca um substância que tem os catalisadores de metal. O que vai acontecer? Esse gás quebrado vai entrar nos catalisadores, vai, como eu falei na aula passada, ou na primeira aula, ele vai saturar o catalisador de carbono, e aí o carbono, né, depois de saturado, a nanopartícula vai meio que ejetar o nanotubo de carbono como resultado disso. E o que vai acontecer é que vai quebrar, vai crescer uma floresta, é o que acontece, cresce uma floresta de nanotubos de carbono. Essa é a técnica utilizada na indústria, né? Você cresce vários nanotubos de carbono que formam tipo uma floresta. Se você consegue ver aí, forma uma floresta onde você vai ter vários nanotubos de carbono, uns suportados pelos outros, e aí eles podem crescer de tamanhos de milímetros até. Né? Então você pode fazer isso. E, né, como eu falei, a forma de crescimento é exatamente isso. Você tem uma partícula metálica, e aí você vai ter o carbono entrando na nanopartícula, e aí ele entra na nanopartícula, satura, e aí depois o carbono sai. E aí tem duas formas de fazer isso, que a gente chama de tip growth ou root growth, quer dizer, crescimento tipo raiz ou tipo ponta. Né? No tipo raiz, o catalisador fica parado, e aí o nanotubo cresce dele. E no tipo ponta, a nanopartícula vai crescendo e vai se movimentando, e vai deixando o tubo para trás. É como se ela fosse ejetando o tubo e fosse crescendo. Né? No caso dos nanotubos de carbono, das florestas de nanotubos de carbono, elas se formam através desse root growth, né? do crescimento em tipo raiz.
Ou perguntaram qual o tamanho, qual a dimensão desses nanotubos que são crescidos por essa técnica. Varia muito. Você pode controlar. A gente tem muito controle no tamanho. No tamanho né, na extensão, no comprimento do tubo. Você consegue. Eu já vi pelo Chip Growth, já tem artigos publicados que já mostraram nanotubos com centímetros de comprimento, centímetros. Se o cara pegar a medida lá de MEV, ele tinha que fazer várias fotos seguindo o nanotubo, e o nanotubo era gigantesco, né? Mas era só que, detalhe, né? Ele tem centímetros de comprimento e tem nanômetros de largura. Quer dizer, a razão, aspecto dele é gigantesca, né? Mas é uma coisa que tem bilhões de vezes maior numa direção do que na outra. E em questão de diâmetro, a gente tem algum controle no diâmetro. Tem um controle até muito razoável no diâmetro. Você consegue controlar, se você, dependendo das técnicas, você consegue controlar para ter todos single walls ou todos double wall, e consegue controlar o diâmetro para estar todos no mesmo range, por exemplo, entre 1 e 1.2 nanômetros, você tem um razoável controle. O que a gente não controla bem, né, é o que eu depois vou falar sobre isso, é o que a gente chama de quiralidade, que é exatamente como é que a estrutura de carbono se forma como a estrutura de grafeno, né, que a gente pode entender o carbono como o nanotubo de carbono como sendo um grafeno enrolado. A forma como ele está enrolada é que a gente não consegue controlar. E isso faz com que você não tenha como selecionar muito bem as propriedades. Nós temos uma grande dificuldade de dizer assim, olha, eu quero crescer um nanotubo, um sistema onde eu tenho todos os nanotubos semicondutores, ou com gap tal, ou todos os nanotubos metálicos com tais propriedades. A gente tem um pouco de dificuldade nisso, já teve muito avanço, né? Mas ainda é uma parte que não está totalmente desenvolvida. Então, como eu mostrei na aula passada, mais ou menos isso aqui é o exemplo de um chip growth, né? A nanopartícula vai andando e vai deixando o nanotubo para trás. E é interessante comentar o quanto os nanotubos de carbono já estão inseridos no nosso mercado. Isso aqui, ó, isso aqui foi feito em 2017. Esse valor aqui era o valor em 2017, né, em milhões de dólares. Então, em 2017, o mercado de nanotubos de carbono, quer dizer, a compra e venda de materiais que se utilizavam de nanotubos de carbono, de nanotubos de carbono na sua base, já movimentava cerca de 484 milhões de dólares. Isso em 2017. E eles estavam prevendo já que isso aí quase triplicasse até 2024. Né? E eu não peguei os dados atualizados, mas o que o gráfico, não tinha um gráfico, né? Mas pela comparação com os dados de 2020, a gente já tinha quase dobrado mesmo. Então, um mercado muito grande, né? Então tem muita aplicação tecnológica. E uma das mudanças que permitiu que essa aplicabilidade do nanotube de carbono foi o desenvolvimento de formas de você criar, né, ou de você produzir nanotube de carbono em larguíssima escala. Então essa é uma tecnologia interessante que o pessoal está usando aqui, isso é uma empresa que eu encontrei na internet, no qual eles fazem essas florestas de nanotube de carbono, né, da forma como eu utilizei, usando CVD, e aí depois eles vão puxando o nanotubo de carbono, enrolando, puxando e enrolando. E aí eles, como os nanotubos estão todos meio que enrolados, todos estão meio que entramelados naturalmente, quando eles crescem, eles já se crescem uns envoltos no outro, quando você puxa, isso forma um fio único, com altíssima resistência mecânica, altamente condutiva, muito forte, biocompatível, porque como o carbono é muito inerte, ele não vai ter muito problema dentro da célula humana, né? Resistente, quer dizer, tem várias aplicações que estão sendo já investigadas no mercado.
Então, isso foi uma breve comentário sobre o nanotube de carbono, mas a próxima evolução que houve, novamente envolvendo carbono, né, foi em 2005, quando o Gaim e o Novoselov, que terminaram ganhando o prêmio Nobel em 2010 por essa descoberta. Interessante, viu? É interessante comentar. O Kroto e o Smalley ganharam o prêmio Nobel pela descoberta do C60. E se ficou muito tempo esperando que o Ijima recebesse o prêmio Nobel por, né, o Ijima, o Betone, sei lá, o Endo, recebesse o prêmio Nobel pela descoberta dos nanotubos de carbono. Mas ficou discutindo, se ganha esse ano ou não ganha naquele, vai dar para ele, vai dar para aquele, é para dar para o Ijima e para o Endo, ou é para dar para o Betone. Nessa discussão toda apareceu o grafeno. E aí, quando apareceu o grafeno, mudou a direção da discussão, e aí terminou que o prêmio Nobel foi dado em 2010 para o Gaim Novoselov pelo grafeno, e os nanotubos de carbono ficaram sem prêmio Nobel. E agora também acho muito difícil que vão dar prêmio Nobel agora, depois já de terem dado para o grafeno, né? Então o Ijima acho que já perdeu a esperança de ganhar. E o que é o grafeno? O grafeno é uma estrutura de carbono, e é interessante comentar ela porque ela é a base de todas as estruturas grafíticas. Você pode entender um nanotubo de carbono como sendo um grafeno enrolado para formar um cilindro. Você pode entender o fulereno como você fazendo um corte do grafeno enrolando para formar uma estrutura tipo uma bola de futebol. E você pode entender o grafite, né, que é o material mais conhecido, mais popular, como sendo várias folhas de grafeno empilhadas, formando um sistema totalmente tridimensional. Certo? Então o grafeno ele é a base das grafíticas, e as suas propriedades meio que definem as propriedades ou influenciam as propriedades das outras materiais grafíticos. Ou seja, geralmente, quando você está tentando entender as propriedades dos materiais grafíticos, você parte das propriedades do grafeno, e aí, em primeira aproximação, você faz algumas considerações para poder entender as propriedades do material que você está estudando, né, no caso do nanotubos de carbono, o grafite, ou fulereno, a partir das propriedades do grafeno. Então é por isso que agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as propriedades do grafeno. Então, algumas propriedades dele. É altamente condutivo, tem uma quantidade elétrica muito alta. O transporte dele é quase balístico. Depois eu vou falar sobre o que é um transporte balístico. Mas basicamente é um transporte no qual o elétron ele passa pelo condutor sem ter espalhamento, sem bater em nada. Ele passa direto, então ele se comporta como se fosse uma bala, né, com velocidade acelerando até. Ele vai acelerando desde de um terminal, né, de um dos condutores, de um dos contatos até o outro, né, sem perder energia, sem ser desviado. E tem altas mobilidades. Mobilidade é a velocidade com a qual o elétron consegue se movimentar. E tem alta resistência mecânica, né, ele aguenta tensões de até 130 gigapascal, é muito forte. Né, tem uma alta resistência peso, porque ele é muito resistente, ao mesmo tempo é muito leve. E o módulo de Young da ordem de terapascal. Né, o módulo de Young é a relação entre a tensão, a pressão que você faz e a deformação que o material sofre. Então, na direção do plano, você tentar puxar o plano, né, o grafeno, puxar ele tem uma resistência a esse puxado que é muito alta. Né? E na questão das propriedades ópticas, ele absorve muito pouca luz, né? Somente 2,3%, então você pode utilizar ele, por exemplo, se colocar ele numa tela de vidro, ele vai deixar 90%, 90 e tantos por cento, 98, quase 98% da luz passar, então ele vai ficar totalmente transparente, né? E ele tem uma aplicação interessante para lasers pulsados, eu coloquei isso aqui na outra, que ele satura muito rápido. Então ele serve como um bloqueador para ajudar a formar lasers pulsados. E é muito interessante comentar sobre o grafeno, é que até seu desenvolvimento,
o grafeno era considerado como algo impossível de existir. Que sentido? Em 1930, o Landau, que é um dos caras mais conhecidos pelas suas teorias sobre por várias coisas, né? Ele fez várias coisas na física, mas uma delas que ele estudou foi as transições de fase, os modelos, para entender como é que diferentes materiais passam de uma fase líquida para gasosa, ou de uma fase estrutural para outra fase estrutural. E ele estudando a estabilidade dos materiais, ele junto com o Peirce mostraram matematicamente que era impossível você ter um cristal, uma estrutura periódica, totalmente periódica, absolutamente periódica, e que fosse completamente bidimensional. Quer dizer, você poder ter uma estrutura que tivesse só duas dimensões, periódica e infinita. Isso era totalmente impossível, né? E eles mostram matematicamente que isso ia gerar uma instabilidade que ia fazer com que os átomos, mesmo a temperatura zero, os átomos todos saíssem do lugar. E todo mundo achava que o material, mesmo o grafeno, quando fosse encontrado, ele seria um sistema que só existia porque estava no substrato. Quer dizer, quando você tirasse ele do substrato, ele se despedaçaria. E isso não aconteceu. Na prática, em 2005, encontraram o grafeno, mediram o grafeno, e hoje em dia a gente já é corriqueiro você produzir o grafeno num substrato e passar para outro. É normal, você faz isso o tempo todo. Então é muito estável, não tem essa instabilidade. E isso foi por um tempo bem um mistério. Como é que pode um sistema ser bidimensional e estável? Totalmente bidimensional, ou seja, uma única camada de carbono, não tem carbono para cima, não tem nada para cima nem nada para baixo, e é estável. E o que o Nelson mostrou em 2007 foi que, na verdade, o grafeno ele é bidimensional, mas ele tem umas ondulações. E essas ondulações, elas são suficientes, elas são ondulações bem amplas, ou seja, elas não mudam a estrutura do grafeno atômico, no nível atômico, são bem leves, mas são suficientes para deixar ele estável, né? Mas é interessante que isso aconteça. E como é que se faz o grafeno? Ao contrário do nanotube de carbono, que mesmo no seu desenvolvimento inicial era sempre feito de uma forma, né, no laboratório, com forno, etc. e tal, a primeira vez que o grafeno foi produzido e medido foi, né, pelo Guy Novoselov, foi usando uma técnica que eu falei na aula passada, que é uma técnica, na primeira aula, né, uma técnica bem interessante, que é a técnica do Durex, né, que é basicamente, todo mundo pode fazer isso em casa, né? Eu até comentei isso aí, perguntar se daria. Todo mundo pode fazer isso em casa, se você tiver um microscópio óptico bom, você é capaz de você observar isso, né? Você pega o Durex, passa no grafite e depois passa no substrato que você queira. E o que na verdade fez com que o Gaio Novoselov conseguissem medir o grafeno foi um fato que eles não tinham imaginado, mas na hora apareceu, por um acaso, mero acaso, que é o fato de que quando eles fizeram isso no grafeno e colocaram em cima de um silício, que é um silício normal, todo laboratório tem, todo laboratório de eletrônica tem, que é um wafer de silício, mesmo que é utilizado para fazer computadores, um wafer de silício que tem uma pequena camada de cerca de 300 nanômetros de óxido de silício. Aí, por causa de fenômenos de interferência da luz, quando ela passa pelo pelo óxido de silício, que é transparente, ou pelo menos é um isolante, a luz consegue passar por ele, e reflete no silício, que tem uma alta refletividade, quando ela bate no silício e volta, ela tem uma interferência, e essa interferência muda muito, mesmo se você colocar uma única camada de grafeno. Então você consegue observar essa imagem aqui, ó. É uma imagem feita no microscópio óptico. Não vou dizer que é um microscópio óptico comum, porque ele tem tem que ter uma lente muito boa, né? Excelente qualidade,
mas é um microscópio óptico, que tem laboratório. Normal, né? Não tem microscópio eletrônico, nada disso. E você consegue ver e consegue, pelo contraste, não é uma coisa tão simples, mas você consegue ver. Se você controlar o tamanho né, depois se descobriu que dependendo do comprimento de onda da luz que você usa, você pode escolher o tamanho do óxido de silício para poder ter uma visualização melhor. Então você consegue ver a olho nu, desculpa, no microscópio óptico, e você consegue identificar, pelo menos assim, ter uma ideia de se aquela camada é uma monocamada, ou se é uma bicamada, ou se é uma tricamada. E aí depois que você conseguiu olhar e procurar encontrar no olho nu, aí você leva no FM ou no microscópio, geralmente no FM, e aí você consegue ver realmente contar as camadas usando aquelas técnicas de microscopia que eu já falei na primeira aula. Certo? Então eles conseguiram observar, medir e dizer, olha, então, nós temos aqui um grafeno, e agora a gente pode fazer medidas nele e fazer um monte de medições. Mas essa não é a única forma. Essa é a forma mais comum no laboratório. Só que ela tem um grande problema que você não pode. Isso é totalmente não escalonável. Você não vai poder fazer nanotecnologia com isso. Você não vai poder fazer um produto a base de grafeno se você precisar ter as pessoas indo lá e fazendo esfoliação e olhando no microscópio para saber onde é que está o grafeno. Né? Isso para um estudo laboratorial é suficiente. Para uma aplicação tecnológica, de jeito nenhum. Então se procurou outras técnicas, né, que sejam técnicas tipo top-down ou bottom-up, de se produzir o grafeno em alta escala. Uma dessas formas é através de uma técnica chamada esfoliação química, que faz a mesma coisa que a esfoliação física, né? Eu falei sobre ela na primeira aula, mas agora eu vou dar um exemplo direto no grafeno, que é a esfoliação física, você está arrancando as camadas, só que agora, em vez de eu arrancar fisicamente com durex, pregando na camada e puxando, o que se faz é utilizar átomos, né, que têm uma atração para entrar, que tem uma característica que eles gostam de intercalar. Intercalar é ficar entre as camadas de grafeno. Então você tem alguns átomos que têm essa característica, e aí você utiliza um estágio para poder colocar isso, depois aquece, e aí o grafite vai ficar expandido, e aí elas vão se separar depois, e aí você pode utilizar agora esse grafite separado para fazer grafeno. Né? O único problema é que você consegue melhorar essa dispersão, consegue fazer camadas monocamadas, mas para fazer isso você tem que fazer muitos tratamentos químicos que terminam gerando defeitos na estrutura do grafeno. Então eles geralmente não são grafenos de altíssima qualidade. Né? Embora que todo dia tem gente pesquisando formas de melhorar isso, de fazer isso ficar mais escalável e mais com maior qualidade para poder se utilizar na indústria. Outra forma é através da decomposição do carbono de silício. Então o carbono de silício, se você cortar ele de uma direção específica, ele tem uma estrutura que se parece muito com a do grafeno, né? Mas tendo o carbono e o silício juntos. E aí quando você faz aquece, o silício sai e o que fica é o carbono. Uma única camada de carbono que forma o grafeno. Então é outra forma. E a terceira, que eu queria comentar, é exatamente a do CVD. O mesmo mecanismo do nanotube de carbono, né? O crescimento por deposição química a vapor. E a ideia é muito parecida com a do nanotube de carbono. Só que, se você, para o nanotube de carbono, você precisa de uma partícula redonda, que é para o carbono entrar, e aí quando sair na forma de tubo, o grafeno você precisa de uma superfície plana. Então você pega um metal, né? E aí, se você preparar muito bem o seu metal e fazer ele ter uma camada muito bem definida, e aí você coloca ele no forno de CVD, do mesmo jeito que o grafeno, que o nanotube de carbono. Você bota naquele forno, passa o gás, aquece, aí obviamente você tem que controlar a temperatura não é a mesma do nanotube de carbono. O que vai acontecer é que o gás, que é um gás rico em carbono, no aquecimento ele vai se quebrar, o carbono que gosta de entrar nos metais
vai começar a entrar dentro dessa superfície metálica e aí começar a saturar. Aí o que geralmente você faz? Você aquece e depois você começa a esfriar. Quando você começa a esfriar, né, tem essa parte aqui do esfriamento, do resfriamento, a quantidade de carbono começa a ficar muito alta. Então ele supersatura, porque agora a quantidade de carbono que entrou é maior do que a quantidade de carbono que fica estável naquela temperatura, que é uma temperatura menor do que na hora que entrou. E aí o carbono vai querer sair. Na hora que ele vai querer sair, ele sai, e se você controlar bem os parâmetros, você consegue fazer uma única camada de grafeno em cima do seu metal. E hoje em dia se consegue fazer isso com muitíssima qualidade, né? Então, mesmo esquema, como eu tinha falado na aula passada, como eu tinha explicado, mesmíssimo esquema que no nanotube de carbono, só que agora, em vez de crescer uma floresta de nanotube de carbono ou nanotube de carbono, você tem o grafeno. E como eu falei, as propriedades mecânicas dele foram medidas, utilizando o FN, eles têm um módulo de Young altíssimo, né, da ordem de terapascal. Né, pra você ter uma ideia, a maioria dos materiais tem um módulo de Young da ordem de gigapascal, então é coisa de 100 vezes, 1000 vezes maior do que a maioria dos materiais. E a estrutura dele, como eu falei, é uma estrutura que tem uma estrutura dos átomos de carbono na folha de grafite. Ok, Alex, eu vou. Depois manda um e-mail para mim, avisando, que aí eu peço para colocar teu nome lá, tá? Então a estrutura de grafeno tem uma estrutura tipo um favo de mel, né? Uma estrutura hexagonal, onde os átomos de carbono eles formam, né, esses hexágonos. Você pode entender isso como uma estrutura cristalina, no qual você tem dois átomos de carbono que se repetem por uma translação desses dois vetores, A1 e A2. Então, você vai repetindo aqui A1 e A2. Eu pego esses dois átomos aqui e aplico A1, eu venho para esses dois. Se eu aplico A2, eu venho para esses dois. Se eu aplico A1 menos A2, eu venho para esses dois aqui. E assim por diante. Assim eu consigo construir toda a minha rede de átomos de carbono. E essa estrutura com dois átomos, formando uma estrutura hexagonal, que são a base das propriedades super interessantes do grafeno, que a gente vai falar daqui a pouco. E eles têm várias propriedades interessantes, né, bem diferenciadas, e eu vou já comentar sobre isso. Né, eles podem ser utilizados como emissores de luz, podem ser utilizados em telas flexíveis, eles podem ser a parte condutora de uma tela flexível. Você pode usar eles para fazer emissões de luz com controle de frequência. Você pode, o mesmo material, você controlar se ele vai emitir no verde, no azul, no vermelho. Isso é único. E também ele pode ser utilizado também para acopladores de lasers pulsados, com também com controle de frequência. Tudo isso está relacionado às propriedades do grafeno, que também são transmitidas para as propriedades do nanotube de carbono, que são propriedades bem únicas. Então é bem interessante falar sobre eles, esses materiais. Por quê? Porque eles vão ter propriedades bem diferentes daquelas que a gente comentou na aula passada. Então, todas as coisas que a gente falou na aula passada, a gente considerava o metal, né, como sendo elétrons quase livres, e aí com as interações dos metais com os átomos, você gerava uma estrutura, mas que também era muito parecida com a estrutura de elétrons com massa. E no caso do grafeno, não é isso que vai acontecer. Né? Ele vai ter propriedades bem diferenciadas. Né? E essas propriedades bem diferenciadas, elas surgem dessa característica do grafeno, de que aquela relação de dispersão, né? Aquela relação de dispersão, aquele gráficozinho que eu coloquei na aula passada, que você comentei hoje, que relaciona o K com a energia. E que, quando a gente comentou, eram sempre bandas que podiam ser aproximadas como parábolas. Quando eu faço isso para o grafeno,
eu pego as energias dos elétrons e coloco em função do K, a estrutura de bandas do grafeno, ela forma essas, em alguns pontos dela, essas regiões em que as duas bandas, duas das bandas, né? A banda que está totalmente preenchida, que a gente chama de banda de valência, e a banda que está totalmente não preenchida, que a gente chama de banda de condução, elas estão se tocando, formando um cone. E essa estrutura eletrônica com essa forma, e com o fato de você ter duas regiões da minha zona de Brillouin que tem essa característica, fazem com que o grafeno tenha propriedades completamente diferentes da de um gás de elétrons bidimensional. Ou seja, além do confinamento, né, de você dizer para o elétron que o elétron só pode estar na camada, em uma única camada, né, que tem todas aquelas modificações que a gente falou na aula passada, ainda tem uma característica intrínseca do grafeno que é super interessante, né? E faz com que, por exemplo, aquela densidade de estados que, né, como a gente comentou lá no começo do curso, na aula passada, que para o uso bidimensionais, a densidade de estados, ela é constante. No caso do grafeno, não. No caso do grafeno, ela tem uma densidade de estados que ela quando vai chegando próximo do nível de Fermi, ela vai ficando linear. Então, de modo que ela tem um ponto que é zero, né, que é exatamente nesse ponto aqui, onde as duas bandas se cruzam, se tocam, a densidade de estados é nula, certo? Ou quase nula. Isso faz com que, na hora que você vai descrever o elétron, ele vai ter uma energia. Para elétrons que têm uma energia em um momento próximo dessa região, eles vão se comportar da seguinte forma, né? Se eu pegar aqui qualquer ponto aqui um estado aqui, pegar a energia desse estado, a energia desse estado, e relacionar com o momento, ela vai ser uma energia que vai ser um E0, que é a energia aqui, mais uma constante, que eu vou chamar de V, vezes o K, onde K é essa distância aqui, ó. A distância, o valor, né, que seria como fosse assim, K menos K0, onde K0 é o K desse ponto aqui. Então, ela é uma relação de dispersão que é linear em K, ou seja, quando você aumenta o K, a energia aumenta proporcional ao valor de K. E se você lembrar que P é igual a H cortado K, significa que a energia ela vai ser proporcional a P. Certo? E se você lembrar que a velocidade, né, se você puder associar ao elétron uma velocidade, você pode dizer que isso aqui é a energia proporcional a P. Se você lembrar, né, se vocês tiverem visto um pouquinho de relatividade que seja, vocês vão lembrar que tem uma equação da relatividade que relaciona energia e momento, que ela tem a seguinte forma: E ao quadrado é igual a P2C2 mais M02 C4. Ou seja, na relatividade, a energia ela tem esse comportamento. E aí, somente quando você faz a aproximação de que M0 ou que C é muito maior do que a velocidade, é que você sai disso aqui para ficar com aquela relação MV2 sobre 2. Então, isso aqui, essa relação de que a energia cinética ela é igual a M0V2 sobre 2, ela é uma aproximação, não chama de aproximação não relativística. Ou seja, quando as velocidades são muito menores do que a velocidade da luz, você pode aproximar a energia do sistema como tendo um termo de energia cinética, e essa energia cinética vai com V ao quadrado. Já quando você tem uma velocidade próxima da luz, e no caso da luz, que a velocidade é exatamente igual a C, né,
essa M0, no caso da luz que não tem massa, por exemplo, esse M0 é zero. Então, para a luz que não tem massa, a relação é E2 igual a P2C2, significa que E é igual a PC. Ou seja, a energia é proporcional ao momento. Né? E essa relação aqui é a que dá o que H cortado ômega igual a H cortado KC. E significa o quê? Né? Usando aqui a de Broglie. Né? Isso aqui me dá ômega igual a KC, que me dá, eu mostrei na aula passada, né? 2πf igual a 2π sobre lambda C. E C igual a lambda F. Certo? Então, essa relação aqui é a relação de dispersão de uma partícula que não tem massa, que é a luz. Enquanto essa relação de dispersão aqui é a relação de dispersão de uma partícula que tem massa. Então, olha como é interessante isso. O elétron, quando está se comportando, se movimentando dentro do grafeno, o comportamento dele é equivalente ao comportamento de uma partícula que não tem massa. Significa que o elétron perdeu a massa? Não, não significa que o elétron não tem massa. O elétron tem massa. Mas o comportamento dele dentro do grafeno é o comportamento de uma partícula que, pelo menos para as energias próximas dessas energias aqui, ele se comporta como se ele não tivesse massa. E isso faz toda a diferença nas propriedades eletrônicas desses materiais. Né? Eles não vão ter o mesmo comportamento, né, que um elétron normal. Ok? Então, quando você vai medir as propriedades eletrônicas do grafeno, o que acontece é que quando você, né, e eu vou comentar um pouco sobre isso, tem uma forma de você controlar onde é que está o nível de Fermi do grafeno. Como é que você, de qualquer nanomaterial, né? Na verdade, de qualquer semicondutor. É uma técnica utilizada exatamente para fazer o chaveamento da condutividade dos semicondutores né, nos computadores. Essa é a base das portas lógicas utilizadas nos computadores. Né, no qual, o que é que se faz? Você pega o seu material, né? Tem dois contatos metálicos, você vai botar uma diferença de potencial entre os dois contatos metálicos, então vai querer passar uma corrente aqui. Mas o que é que você faz? Você também coloca uma diferença de potencial, que a gente chama de diferença de potencial de gate, ou de porta, entre um dos condutores que está ligado no seu material e um outro condutor que está separado do seu material por isolante. Então, se vocês lembrarem na aula de física de vocês vão lembrar que se você tiver dois metais, dois condutores, com um isolante no meio e botar uma diferença de potencial, o que é que acontece? O que é isso? Isso é um capacitor. E qual é a característica do capacitor? É que quando você coloca uma diferença de potencial, você acumula carga nas placas. Então, quando você faz isso aqui, o que você está fazendo é transformando o seu material em uma das placas do seu capacitor. E aí, quando você bota uma diferença de potencial, o que você está fazendo é acumulando carga nessa placa, que é o seu material. E aí, o que você está fazendo é mudando a quantidade de carga, a quantidade de elétrons que tem no seu material. Então, você pega isso no seu nanomaterial que você está estudando, e você consegue utilizar isso para colocar mais elétrons ou tirar elétrons do seu material. Obviamente, você não pode colocar muito, vai ter problema. Se você tirar muito, não vai ter problema. Mas dentro de uma determinada faixa, você consegue controlar um pouco o nível de Fermi do material. Lembra que o nível de Fermi, a energia de Fermi é exatamente a energia que está, a última energia ocupada. Se eu coloco mais elétrons, você vai levantar. Se eu tiro elétrons, vai baixar. E aí você pode fazer uma medida de condutividade, por exemplo, do grafeno, em função dessa potencial de gate, ou seja, de quantas. Exato, Alexandre. Alexandro. Quando você coloca carga, vai mudar o nível de Fermi, por quê? Como eu falei na aula passada, digamos que eu estou aqui nesse sistema, nessa situação aqui, onde eu estou todos os elétrons, todos esses estados estão ocupados e todos esses ocupados.
Se eu colocar mais carga, eles não podem vir para cima dos que estão ocupados. Eles vão ter que vir para cima. Quando eu colocar mais carga aqui em cima, o número, e que elas estiverem na menor energia possível para elas, o meu nível de inferno vai ter subido. Por quê? Porque agora a energia do último estado ocupado está em cima. Se eu começar a tirar carga, eu vou tirar exatamente as cargas que estão com maior energia, e aí vai baixar a posição da carga que está menos ocupada, então o nível de ferro diminui. Certo? Então você utiliza esse sistema para poder aumentar e controlar exatamente o nível de ferro do grafeno. E aí quando você mede a condutividade do grafeno em função desse potencial, né, entre as placas, o que acontece é que quando você está na situação em que o grafeno está totalmente, a banda de condução ou de valência está totalmente preenchida e a banda de condução totalmente vazia, a resistividade dele estoura, ele fica muito pouco condutivo. Por quê? Porque a densidade de estados aqui é muito pequena. E é isso que a gente vai comentar um pouco mais sobre agora, certo? Mas antes, eu queria aproveitar a oportunidade para comentar um pouquinho sobre como é que o pessoal faz isso aqui, ó. Né? Tanto isso é uma tecnologia que serve tanto para os computadores, né? A produção e fabricação de sistemas, né? Né? Do chip do computador, como nos laboratórios que a gente trabalha para fazer medidas dos nossos materiais que a gente está estudando. Então, como é que o pessoal faz isso? O pessoal usa uma técnica chamada de nanolitografia, ou de litografia. Como é que funciona isso? A ideia é a seguinte, digamos que eu tenho aqui meu material, a minha amostra, certo? E eu quero colocar, uma amostra de tamanho nanométrico, e eu quero ir lá com o meu multímetro e botar os dois terminais de um lado e do outro para poder fazer uma medida. Só que os meus terminais têm tamanhos milimétricos. E o meu material tem nanômetro. Então eu tenho que ir de uma coisa que é milímetro para uma coisa que é nanômetro. Como é que eu faço isso? Então o que a gente faz é deposita contatos de ouro ou de um metal específico que a gente queira, utilizando uma técnica para você poder escolher onde é que você vai depositar o seu material e de uma forma que você tenha uma resolução muito alta. Isso pode ser feito tanto utilizando luz como elétrons. Mas aí como é que é o truque? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho minha amostra, aí eu coloco em cima dessa amostra um polímero. Tem vários polímeros diferentes que a gente chama de resist, que é um polímero que ele tem a seguinte característica. Ele tem que ser sensível à atuação ou da luz ou dos elétrons, né? E aí o que você faz? Você coloca esse polímero, aí você depois faz atuar sobre ele um feixe ou de luz ou de elétrons. Por exemplo, no caso de uma microscopia de litografia eletrônica, como é que você faz? Você vai naquele microscópio eletrônico e aí você diz para o microscópio eletrônico, e aí você tem um programa que faz isso, que eu quero que o feixe de elétrons atinja tais regiões aqui, passe tanto tempo em cada uma das regiões. Então você vai lá, determina quais são as regiões, o computador automaticamente vai nas regiões que você mandou e ele expõe o polímero a um feixe alto de elétrons. Esse feixe de elétrons bate no polímero, quebra o polímero, de modo que ele fica mais solúvel. Então a solubilidade dele vai lá para cima. As regiões que foram atingidas vão ficar altamente solúveis e as regiões que não foram atingidas vão ficar pouco solúveis. Certo? E aí você vai e coloca esse polímero num solvente bem levezinho. Certo? Num solvente que ele não está na sua potência máxima. O que vai acontecer? Ele vai, ele está bem diluído, digamos. E o que ele vai fazer? Ele vai diluir somente as regiões ele vai dissolver somente as regiões do polímero que foram expostas. E aí ele vai corroer as regiões expostas e vai
você coloca num stopper, que é um material que vai retirar os restinhos do solvente para não deixar mais continuar corroendo, né? Continuar só. E aí depois o que vai acontecer é que você vai ter tirado o polímero somente das regiões onde você fez a exposição, certo? E aí depois que você fez tudo isso, você vem com a técnica de deposição, né? Você vai depositar um metal que você queira, né? E aí, obviamente, quando você deposita o metal, como é que é isso? Você pega evapora o metal, coloca o seu material num sistema com vácuo e evapora o metal, ou também pode ser utilizado térmica ou feixe de elétrons, para você evaporar o metal evapora e se deposita no seu material. Só que ele vai depositar em cima de tudo, tanto do buraco como da parte que tem o polímero. Aí você faz isso, depois você vai fazer uma técnica de lift-off, que é o quê? Você agora vai jogar todo o seu material dentro de um solvente com sua potência total, né? E aí o que vai acontecer? O solvente vai corroer todo o resto do polímero que estava embaixo. E aí, quando ele faz isso, ele desestabiliza a parte de cima do metal, sai tudo, e só o que fica são os contatos onde você escolheu. Então você faz a sua estrutura, desenha a estrutura que você queira, e aí você vai poder ter uma estrutura que é metálica e que ela começa num tamanho macroscópico e depois ela vai diminuindo para nano, e você pode fazer isso com controle para dizer exatamente onde é que você quer para que ele fique em cima do seu material. E aí depois, como você tem agora a parte metálica milimétrica ou micrométrica, que você consegue fazer o contato, aí você faz o contato e faz as medidas, né? Coloca lá o seu amperímetro, o seu voltímetro e faz a medida lá do grafeno, né? Ou de qualquer outro desses materiais, tá? E agora que a gente entendeu mais ou menos como é que é feita essa medida, vamos parar um pouquinho e... Opa, Alessandro, você falou alguma coisa? Eu não vi, só um minutinho. É que o Yuri levantou a questão o Yuri, primeiro... O Yuri, né? Isso. Quais seriam as vantagens e desvantagens de ter um material cujo elétron se comporta como se não tivesse massa? O Alexandre respondeu, né? Pronto. O que o Alexandre falou é uma das vantagens, né? Na verdade, você tem... Uma das vantagens é que ele abre portas para experimentos, para entender coisas que você não teria oportunidade de fazer isso, porque você não teria como fazer isso de outras formas. Mas não só isso, você tem outras possibilidades, outras vantagens. O fato de que a condutividade dele vai ser alta quando você estiver nessas regiões longe do ponto né, de Dirac, se você for para longe dele, né, o ponto lá onde as duas bandas se tocam, você tem o elétron com velocidade constante muito alta, né, que é o que faz com que a condutividade dele seja bem alta, né, e tem outras propriedades interessantes que faz com que por exemplo, ao contrário uma das vantagens do grafeno é o fato de que você pode ter transições óticas em qualquer energia, que é diferente do que acontece num semicondutor, onde todas as transições óticas ocorrem na parte de baixo da banda de condução e de cima da banda de valência. Então tem várias propriedades interessantes. É um mundo de coisas que tem de vantagens, ou eu não diria vantagens. Quando você tem uma coisa que é diferente, a questão de ser vantajoso ou não ser vantajoso é uma questão de perspectiva. É questão do que você precisa. Então, o fato dele ter uma propriedade bem diferente de outros materiais significa que ele vai ter aplicações bem diferentes do que outros materiais. Né? Então, para umas coisas vai ser vantajoso, para outras coisas vai ser desvantajoso. Né? Mas o que o Alexandre levantou aí é interessante. Quer dizer, tem muita física feita no grafeno de primeiros princípios, de entender o comportamento de um material que se comporta como se fosse a luz, só que com uma velocidade bem menor, né? É uma luz, mas não é bem uma luz, porque ele tem spin,
né? E ele tem, na verdade, mais do que um spin, ele tem 4 spins, ele tem 2 spins, né? Ele tem um spin e o que chama de valley, né? Então, ele tem como se fosse um outro tipo, um pseudo spin. Então ele tem várias propriedades super interessantes que podem ser e devem ser estudadas, estão sendo estudadas, né? Então, tem várias coisas legais. Então eu vou pedir para vocês para dar aquela pausazinha, certo? Agora. E aí, quando a gente voltar, eu queria só uma pausa só de 10 minutos. Da última vez eu achei que 15 ficou muito tempo. Vamos dar uma pausinha de 10 minutos. E aí, quando a gente voltar, a gente vai parar um tempinho para poder entender como é que se comporta né, como é que é a condutividade de um gás elétron tridimensional, para a gente poder entender bem qual é a diferença entre o grafeno e um gás elétron tridimensional ou um bidimensional, né? Normal. Beleza? Então vamos dar uma pausazinha agora de 10 minutinhos. São 10h13. Às 10h23 a gente volta de novo, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Na gravação não, desculpa. Vou deixar gravando, mas vou parar aqui o áudio e o vídeo. Então até daqui a pouco, gente.
Pronto, pessoal. Estamos aqui de volta. Então agora a gente vai, como a gente tinha comentado, falar um pouco sobre como é que funciona, né? Como é que, pelo menos de uma forma, de uma visão mais simplificada, né? De como é que os elétrons se comportam, né, em relação à condutividade. Então, a primeira pessoa que modelou, que deu uma ideia sobre como se daria o comportamento dos elétrons nos metais foi um cara chamado Drude. E ele para tentar entender o comportamento dos elétrons, ele fez a seguinte sugestão. Então ele pensou o seguinte: olha, imagina que os elétrons, né, são, como eu falar, são elétrons quase livres, né, eles podem se movimentar de forma com velocidade praticamente, né, são elétrons quase livres, né, com uma energia que vai, né, com o momento, a energia é P2 sobre 2m, né, o elétron está viajando livremente, mas que quando ele está se movimentando, é um gás de elétrons, quando ele está se movimentando, ele de vez em quando se choca com um dos átomos, né? Hoje em dia, o modelo de Drude ainda é utilizado, mas hoje a gente sabe que não é o choque com os átomos que faz com que isso aconteça. Na verdade, são choques são com defeitos, ou com vibrações, ou com alguma coisa desse tipo, né? Já que o choque com os átomos são que dão a estrutura, que fazem com que o elétron tenha uma estrutura eletrônica bem definida, como a gente já tinha discutido antes. Mas qual a ideia? A ideia era que o elétron se comporta exatamente como um gás, com o elétron que pode andar para qualquer direção, qualquer velocidade, mas quando ele está se propagando, está se movimentando, de vez em quando ele pode se chocar com um dos gases, com algum defeito, alguma coisa que tenha naquele material, e aí quando ele se choca, ele é espalhado para qualquer direção. E uma parte do modelo de Drude, né, como ele sugeriu, é que na hora que ele se choca, ele pode ser espalhado para qualquer direção com praticamente a mesma probabilidade. Então ele perde completamente a noção de para onde ele estava indo. É um espalhamento elástico, ele não perde energia, né, ele bate e se desvia como uma bola que bate na parede ou que bate em uma coluna, alguma coisa desse tipo. E ele pode ser espalhado para qualquer direção. Então é mais ou menos como se os gases estivessem se movimentando e ele vai batendo nas coisas e toda vez que ele bate, ele muda de direção, mas sem perder energia. E aí o Drude definiu que se isso acontece, eu posso definir para o metal, ou para cada material, o que seria um tempo de voo médio, tempo de voo livre médio. Que seria o quê? Em média, quanto tempo um elétron que está andando naquele determinado metal demora para ser entre um choque e outro. Né? O tempo que demorou entre esse choque e esse, o tempo que demorou entre esse choque e esse choque e esse, faço isso para todos, faço uma média, você vai ter um tempo médio. Esse tempo médio vai ser o quê? Vai depender do número de defeitos que tem lá, do número das propriedades do material. Né? Mas desde que você consiga definir esse tempo médio, e que quando você não tem nenhum tipo de diferença de potencial ou nenhum campo elétrico bem definido sendo aplicado sobre o material, os elétrons podem estar viajando em qualquer direção. Então, em média, quando você está, a média, você tem elétron vindo para cá, elétron vindo para cá, elétron para cá. Se essa probabilidade é igual em todas as direções, quando eu faço a velocidade média de todos os elétrons, vai dar o quê? Vai dar zero. Né? Então, se eu pego o gás de elétrons, os elétrons estão todos se batendo, eles podem se bater em todas as direções, e não tem nada atuando sobre eles, o gás de elétrons, os elétrons estão se movimentando, mas o gás em si não está tendo nenhum movimento geral dos gás, né? Então o gás está estático. Por mais que cada um dos elétrons esteja se movimentando, o gás em si está estático. Então não tem corrente nenhuma. Então essa seria a base do modelo de Drude, certo? Elétrons viajando de forma livre, se chocando, e quando se choca pode ir para qualquer direção.
esses elétrons têm um tempo de voo médio, bem definido, e quando não tem nenhuma corrente atuando sobre, não, corrente, não tem nenhum campo elétrico atuando sobre esses elétrons, a probabilidade dele ir para qualquer lugar, para cada uma das direções é igual, então o gás elétrico está estático. E aí o que acontece? Quando você coloca, por exemplo, um campo elétrico, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente entender isso, eu vou pegar um sistema desse aqui e vou olhar para um elétron, certo? Então, digamos que esse elétron roxinho aqui, ele acabou de se chocar com esse átomo azul. Acabou de se chocar. E ele saiu desse choque com essa velocidade aqui, ó. Se o elétron, não tivesse nenhum campo elétrico, o que ia acontecer? Esse elétron ia seguir reto aqui até bater nesse átomo. Ou nesse defeito, seja lá o que for. Certo? Agora o que acontece? E aí bater, e aí depois ia ser espalhado, ia bater em outro e assim por diante. O que acontece com esse gás elétrico se agora eu colocar, por exemplo, nessa direção? Lembrando que a força elétrica é Q vezes E e a carga elétrica é negativa, a carga elétrica do elétron é negativa, ia aparecer uma força, nessa direção aqui, ó. Certo? Então vamos ver qual vai ser como é que seria a trajetória desse elétron. Ao invés dele seguir reto, o que vai acontecer é que ele vai fazer uma curva por causa da força elétrica. Essa força vai atuar, fazer com que ele faça uma trajetória curva, e na verdade, ao invés de bater nessa partícula aqui, ele vai bater nessa. E aí, depois que ele bateu, ela vai sair, não, assim, depois um pouco antes dele bater, ele vai estar com essa velocidade aqui, que vai ser V de T mais tal, onde tal é o tempo que demorou, que em média vai ser aquele tempo médio. Qual vai ser a minha pergunta é, qual a velocidade que ele vai ter em T mais tal? Então, a velocidade que ele vai ter em T mais tal vai ser a velocidade que ele tinha em T, mais a força sobre a massa que dá a aceleração, multiplicado por tal. Né? Lei de Newton, simples. Então, essa vai ser a nova velocidade dele. Certo? Aí, só que na hora que ele se chocar, ele vai ser espalhado para outra direção, com outra velocidade, completamente diferente. Como a partir do princípio que essas velocidades aqui, antes do choque, elas são aleatórias, elas podem ir para qualquer direção, ele pode se chocar e ser espalhado em qualquer direção, de forma totalmente aleatória. Quando eu pegar a velocidade média desses daqui, esse termo aqui vai ser zero. A média dessa velocidade aqui vai ser zero. Mas a média dessa não. Por quê? Porque todos os elétrons depois que se chocaram, elas sofreram a mesma aceleração. Eles só não andaram ao mesmo tempo, mas se um tempo tal é um tempo médio, em média, os elétrons todos vão ter ganho uma velocidade que é dada por F sobre M vezes tal. Ou seja, menos E sobre M vezes o campo elétrico vezes o tempo. Certo? Então, em média, os elétrons vão estar se movimentando para a direita com a velocidade V média, né, ou velocidade V efetiva, que é dada por isso aqui. Onde esse tal é esse tempo de voo livre, é o tempo médio de voo livre do elétron. Então, com isso eu posso definir uma condutividade, porque agora eu tenho o gás de elétrons como um todo, não quer dizer que todos os elétrons estão se movimentando todos em conjunto com a velocidade V. O que quer dizer é que, em média, os elétrons estão andando para a direita com a velocidade V. A média da velocidade deles, ao invés de ser zero, agora é para cá. Então, vai ter elétron andando para cá, vai ter elétron andando para lá, vai ter elétron para cá, mas quando eu pego a velocidade média total, vai ser os elétrons andando para lá. Então, o que é uma velocidade média? O que significa isso? É que as cargas estão se movimentando para a direita com essa velocidade média. Então, eu posso agora definir a minha corrente, né? Então, se vocês lembrarem, corrente, né, é a quantidade de carga que passa por um tempo, né, por unidade de tempo. Eu posso pegar e definir, não a corrente em si, mas eu posso definir uma densidade de corrente, certo? Que seria o quê? A quantidade de corrente que passa por uma determinada área, dividido por essa área.
Então eu vou pegar essa densidade de corrente, que a gente chama de J, e esse valor vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pela quantidade de cargas elétricas que tinham aqui, ó, e que passaram por essa área. Então vai ser o quê? Vai ser o número de elétrons que tem por unidade de volume, multiplicado pela carga elétrica, multiplicado pela velocidade média dos elétrons atravessando. Então, essa expressão vai me dar a densidade de corrente. Se eu quiser saber a corrente total, basta multiplicar pela área total, que eu vou ter a minha densidade, a minha corrente total. Então, se você fizer, pegar as expressões da passada, né, que mostrava que essa velocidade média é dada por menos E vezes Ezão sobre M multiplicado por pi, substitua aqui, você encontra que a densidade de corrente é dada por essa expressão, né? E, ou seja, ela vai ser proporcional ao campo elétrico. Então, você bota o campo elétrico, você vai ter uma quantidade de corrente maior, né? Então, por definição, né? Desculpa, antes de ir para a definição. Então, essa expressão aqui, esse N de E, é a densidade de elétrons por unidade de volume, certo? Mas isso seria se o gás de elétrons fosse um gás de elétrons realmente livre. Na prática, como a gente falou na aula passada, não é bem assim. Na prática, os elétrons que estão no cristal, eles estão interagindo com os átomos, essa interação com os átomos formam bandas, e nessas bandas, os elétrons, eles podem ser considerados como sendo quase livres, mas primeiro eles vão ter uma massa efetiva diferente de zero, uma massa efetiva diferente da massa do elétron, e, ao mesmo tempo, somente os elétrons que estão nessa banda de condução e que estão próximos aqui da energia de Fermi é que vão realmente e efetivamente participar da condução. Por quê? Porque todos esses elétrons que estão nessas bandas estão inacessíveis. Bandas de baixo, né? Eles estão inacessíveis, eles não podem mudar de velocidade. Se você bota o campo elétrico neles, eles não têm como mudar de velocidade, porque mudar de velocidade seria mudar para um estado com a energia um pouco maior e não tem nenhum estado disponível para eles com energia um pouco maior. Só tem energia disponível para eles com energia muito maior e eles não conseguem acessá-los. Certo? Então, na prática, essa densidade de elétrons, na verdade, na prática, é a densidade de estados eletrônicos próximos do Fermi. Certo? Então, é por isso que é tão importante para a condutividade do material a densidade de estados. Se o material tem uma densidade de estados nula no nível de Fermi, muito pequena perto do nível de Fermi, ele não vai poder conduzir a eletricidade. Certo? E aí, por definição, a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico é o que a gente define como condutividade. Certo? É a condutividade, não é a condutância. É a condutividade. E você utilizar essa expressão, agora lá na expressão para a corrente, coloca na expressão corrente. Travou aqui, a tela foi. Tenho a impressão que minha tela está travada. Agora foi. Certo. Então, a gente coloca aqui na expressão para corrente, I sobre A, igual a condutividade. E aí eu lembro, né, também do curso de eletricidade e magnetismo de vocês, que o campo elétrico pode ser dado pela derivada da velocidade com a posição, ou seja, vai ser um delta V sobre delta L vai ser a distância, e eu substituo isso aqui, eu encontro aquela conhecida expressão para a resistência, que é dada por uma coisa que depende do tamanho, depende da área, né, é proporcional ao tamanho do seu resistor, é inversamente proporcional à área do resistor e proporcional
a resistividade ou ao inverso da condutividade, né? E aqui, só que aqui essa condutividade vai ser dada por propriedades intrínsecas do material, né? A massa do elétron no material, né? A massa efetiva do elétron no material, a densidade de elétrons, né? Densidade de estados eletrônicos próximos de nível de Fermi, e esse tempo de vida, o tempo de voo livre, que é uma característica também intrínseca do material, mas que pode ser controlada, né? Em alguns casos. E é por isso que quando você é por isso que quando você vai para o grafeno, você tem aquela resistividade, que é 1 sobre a condutividade, explodindo quando você vai para velocidade, quando você coloca o seu nível de Fermi, de modo que o nível de Fermi está exatamente no ponto onde a banda de condução e a banda de valência se tocam, né? Eu esqueci de comentar, mas esse ponto aqui é conhecido como ponto de Dirac. Exatamente porque é o ponto no qual a região no qual, né, os elétrons se comportam como as partículas, desculpa, as partículas sem massa que foram previstas e descritas por Dirac. Então, porque a densidade de estados vai para zero aqui, nesse ponto, quando você ajusta o seu nível de Fermi para ficar lá, você não tem estado eletrônico, ou tem poucos estados eletrônicos, porque na prática mesmo nunca vai para zero, porque você tem defeitos, e os defeitos geram uma pequena densidade de estados lá, mas você tem um pico na resistividade, ou seja, quase chegando a zero a condutância, certo? Então isso a gente já explica o efeito. Outra coisa interessante que a gente quer comentar no grafeno, e aí já respondendo aqui um pouco a questão do Yuri sobre. Claro que ele pegou na questão de vantagens, mas não tem questão de vantagem, é questão de comportamentos bem diferenciados. Vamos ver o que é que vai acontecer com o grafeno. Ele vai ter um efeito Hall anômalo, né? Eu não sei se todo mundo aqui lembra o que é o efeito Hall. O efeito Hall é o que foi observado nos metais, qualquer metal. Se você pegar uma placa metálica e você fizer uma corrente correr por essa placa metálica e você colocar essa placa metálica num campo magnético, o que vai acontecer é que vai gerar uma diferença de potencial entre as duas, né? Coloca aqui o desenho, né? A corrente está vindo nessa direção, o campo magnético está vindo nessa direção, consegue que vai surgir uma diferença de potencial nessa direção. Então, se eu colocar lá o meu voltímetro, essa vai ser uma diferença de potencial que é proporcional à minha corrente. Aumentar a minha corrente, aumentar meu campo, maior vai ser a diferença de potencial para ser na direção cruzada. Então, o Hall observou isso e ele explicou esse efeito, e aqui no grafeno tem esse efeito também, o grafeno é um condutor, mas no grafeno acontece de uma forma completamente diferente, super interessante. Eu não vou poder explicar a parte do grafeno, porque as contas do grafeno são um pouco complicadas, mas é interessante a gente entender um pouquinho do Hall clássico, para a gente poder, pelo menos, apreciar o quão interessante é o efeito Hall quântico no grafeno, que é exatamente diferente do clássico. Então vamos primeiro falar sobre o clássico, é mais prático, dá para falar de uma forma rápida. Então qual é a ideia do efeito Hall clássico? Então a ideia quando eu coloco a diferença de potencial, os elétrons vão começar a andar nessa direção, querer andar nessa direção, eles vão começar a ser acelerados por aquele processo que a gente comentou, né? Eles vão começar a ser acelerados, mas obviamente eles vão, pelo modelo de Drude, eles vão começar. Tá falhando, Alexandre? Aqui tá falhando um pouco. Eu queria saber se para os demais também tá falhando. A conexão aqui tá um pouco ruim mesmo. Então me avisa se estiver falhando muito. Se não estiver dando certo, aí eu posso tentar desconectar e conectar de novo. Se estiver dando para assistir, aí a gente continua.
Mas agora deu pra. Tá falhando bastante. Tá, então deixa eu parar aqui e começar de novo. Fala mais a minha voz ou até. A sua voz tá falhando. Melhorou? Então, é, pronto. Então vamos continuar aqui. Eu estava comentando sobre o efeito Hall. Então, para a gente poder entender mais ou menos o efeito Hall, qual é a ideia? A ideia é que na hora que você coloca a diferença de potencial, os elétrons vão querer andar nessa direção, certo? Usando aquele mesmo processo que a gente já discutiu, de que ele vai, na verdade, vai ficar se chocando e só vai ter uma velocidade média nessa direção, né? Mas, se agora eu coloco um campo magnético, a gente sabe que quando você tem um campo magnético, esse campo magnético vai ter uma tendência de vai gerar uma força, né? Então, se eu agora, ao invés de eu colocar a minha força como sendo somente a força elétrica, eu considerar que tem agora a força elétrica e a força magnética, e aí elas vão sofrer uma força, que é essa força conhecida como força de Lorentz, né, que vocês devem ter visto no eletromagnetismo, ele vai ter agora duas forças diferentes, e essa força de Lorentz aqui, esse termo da força de Lorentz, que é que a força magnética faz, né, que no qual a gente vê como VQ seno de θ, ela depende do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. E, no caso aqui, como essa velocidade média, ou a velocidade elétrica vai estar em média na direção XY, né? Não, eu estou chamando isso aqui de direção X, essa aqui de Y e essa aqui de Z. Então, o meu campo está na direção Z, e a minha velocidade média vai estar mais ou menos na direção X. Então, significa o quê? Que as minhas forças vão ser sempre no plano, né? No plano XY, certo? Então, se eu pegar aqui a minha força, né? Escrevo essa equação, né? Separo lá as velocidades, usando essas considerações, eu vou ter que a minha força em X, ela vai ser aquele termo que é aquele termo do campo elétrico, né? Onde esse é X é o campo que eu coloquei na direção X, e menos a velocidade que o elétron, a velocidade média que os elétrons vão ter na direção Y, certo? Multiplicado pelo campo magnético. E a força em Y vai ser menos o campo elétrico na direção Y. Agora, interessante, que é importante comentar, que esse campo elétrico em Y não é o campo elétrico que eu coloquei. É o campo elétrico que está se formando, em princípio, exatamente por causa do acúmulo de cargas que acontece nas bordas, por causa do campo elétrico, do campo magnético. Então, eu vou assumir inicialmente que está tendo esse acúmulo de cargas e depois vou encontrar quais são as condições para ele acontecer. Certo? Eu vou assumir que está tendo esse acúmulo de cargas, e esse acúmulo de cargas nas bordas vai formar também como se fosse um capacitor para gerar um campo elétrico na direção Y.
certo? Que vai gerar uma força na direção Y. E mais a velocidade x vezes b. Então, essa é a expressão da força que um elétron, que tem uma velocidade aqui qualquer, né, vx vezes y, vai sofrer por quê? Por causa do campo elétrico que eu apliquei, por causa do campo magnético que eu apliquei e por causa do acúmulo de cargas. Certo? Agora, o que vai acontecer? Eles vão começar a acumular carga e vai criar um campo magnético, um campo elétrico. Então, agora os elétrons vão começar a fluir, né, na direção de acúmulo de carga, porque ele vai ter uma velocidade em y. Então, essa velocidade em y vai fazer com que comece a acumular carga lá. E como é que vai ser essa velocidade? Qual vai ser o valor dessa velocidade? Média, né? Não o valor exato, porque todos os elétrons vão estar em cada um com sua interação. Mas qual vai ser a velocidade média dos elétrons em y? Vai ser aquela na qual você vai ter um fluxo constante de elétrons. Então eu vou pegar, né, vou impor que o estado estacionário seria quando você tiver uma corrente constante na direção y. Então vai ser o quê? Quando a força em y for zero, a força total em y zero. A resultante em y for zero, ou seja, quando a força que está... quando a força tanto em x com y for em zero. Né? Que é quando que aí vai significar o quê? Que os elétrons não estão mais acelerando. Então a força vai igualar a força magnética, ou melhor, a força de Lorentz, as forças, né, as forças médias dadas pelas colisões, eu vou ter o estado estacionário, né? Lembrando, notando aqui que se eu colocar aqui o B igual a zero, e aí se B for zero, não vai ter acúmulo de cargas. Se não vai ter acúmulo de cargas, eu vou voltar para aquela expressão que eu utilizei para o modelo de Drude, certo? Que o campo elétrico é igual exatamente à força gerada pelas colisões, certo? A força média das colisões. Né? Só que agora eu estou incluindo o meu campo magnético e incluindo a possibilidade desse campo magnético de estar gerando um acúmulo de cargas, certo? Quando eu coloco isso, imponho, né? Imponho que está no estado estacionário, eu chego na expressão, e aí eu vou e multiplico essa expressão por esse valor aqui, ó. Quando eu multiplicar por expressão por esse valor, que vai aparecer aqui, que vai aparecer exatamente a expressão que eu utilizei para a condutividade, certo? E aqui vai aparecer uma outra expressão que eu vou poder dar uma melhoradinha nela. Quando eu faço essa definição de condutividade, e quando eu uso essa definição aqui de uma coisa que a gente chama de frequência de ciclotron, que basicamente um valor que tem unidade de frequência, né, de frequência angular, que é basicamente a corrente vezes o B vezes o M, dividido pelo M, pela massa, você chega numa expressão que tem essa cara aqui, ó. Ou seja, a condutividade vezes o campo elétrico, em X, é igual a um termo, né, de frequência vezes o tempo de voo médio, multiplicado pela corrente em Y, mais o termo da corrente em X. Certo? Então, notem aqui que se o campo magnético for zero, esse termo aqui se anula, esse termo aqui se anula, esse termo aqui se anula, e eu fico só com o que eu já tinha feito antes. Certo? Então, só para a gente lembrar aqui, para ver como, no fundo, é a mesma coisa que a gente fez com o modelo de Drude, só que agora eu estou incluindo o campo magnético. Certo? E é para você, vai começar a acumular carga, né? A corrente agora está na direção Y. Quanto mais tem corrente na direção Y, mais acumula carga nessa direção. E o que acontecer? Vai ter uma hora em que não vai acumular tanta carga nessa direção aqui, que esse acúmulo de carga vai começar a impedir que tenha corrente na direção Y. Vai começar a balancear a força de Lorentz na direção Y. Então, na hora que isso acontecer, o acúmulo de cargas vai ser estabilizado e depois que estabilizou, não vai mais ter corrente na direção Y. Então, eu posso encontrar o estado estacionário, que é quando não tem mais corrente na direção Y, né, com a corrente completamente constante, é quando, né, o equilíbrio
é quando a corrente de Hall, ou seja, a corrente em Y, se anula. Então, quando eu anular a corrente Y, eu vou ter na direção X a mesma expressão de condutividade que eu tinha, certo? Que vai ser constante. Então, eu posso definir agora a minha resistividade na direção X, porque eu coloquei um campo elétrico na direção X, de ρxx, que é 1 sobre sigma, e que é exatamente a mesma expressão que eu tinha encontrado, né, que eu tinha colocado no modelo de Drude. Agora, só que vai aparecer um outro termo que está relacionando no campo em Y com a corrente em X. Não estou relacionando o campo em X com a corrente X, estou relacionando o campo em Y com a corrente X. Aí eu posso definir essa relação, dizer que o meu campo em Y está relacionado com minha corrente em X por um termo, que vai ter um termo que vai ter a cara de resistividade. Ela não é exatamente uma resistividade, mas ela tem a cara, tem a mesma, né, tem a mesma unidade, tem a mesma estrutura de uma resistividade, né, que a gente chamou de resistividade X e Y, que é a resistividade na direção Y, devido a uma corrente na direção X. Então, se você olhar essa resistividade XY, ela é proporcional ao campo magnético. Ou seja, se eu fizer um gráfico da resistividade em Y, que é um resultado da minha medida, né, se eu botar agora o meu voltímetro na direção Y, eu vou encontrar uma voltagem, né, e essa voltagem vai depender, vai ser uma informação desse campo aqui, né, se eu pegar essa voltagem, dividir pela distância, eu vou ter, desculpa, pegar a voltagem e multiplicar pela distância, eu vou ter o valor de EY. Aí eu vou pegar essa voltagem, a partir disso eu meço minha resistividade, e se eu faço essa medida, o que vai acontecer é que essa minha resistividade vai aumentar com o campo. O campo B igual a zero, é o modelo de Drude normal, a resistividade XX é uma constante, e não tem resistividade medida em XY. Se eu começo a aumentar o campo, a resistividade em XX não muda, mas a resistividade em XY, essa resistividade, aumenta proporcional ao campo. Esse é o efeito Hall clássico que foi medido por Hall. Muito tempo depois, se foi observado o chamado efeito Hall quântico. Qual é a ideia por trás do efeito Hall quântico? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque aí tem que entrar em toda a parte quântica, que perderia muito tempo com isso. Mas qual é a ideia? A ideia é que agora o elétron, quando está sob o efeito de um campo magnético, imagine que eu não estivesse colocando uma corrente elétrica. Eu estivesse simplesmente colocando o meu sistema de metal dentro do meu campo magnético, sem botar a corrente elétrica. O que ia acontecer? Eu ia ter só, olhando para essa expressão aqui, a primeira, eu ia ter só esse termo aqui da força de Lorentz. E o que significa isso? Essa força ela ia fazer o quê? Ela sempre perpendicular ao campo e sempre perpendicular à velocidade de todos os elétrons. Ia fazer com que os elétrons estivessem querendo fazer uma curva. Ela sempre age, né, a força magnética, ela sempre age como uma força centrípeta. Então ela faz com que os elétrons queiram obedecer órbitas circulares. E se você fizer as contas, né, e as contas são idênticas às que a gente fez agora, só botar o X igual a zero e organizar, você vai ver que se você tivesse o X igual a zero e fizer as contas aqui, você ia encontrar que as órbitas dos elétrons iam ter exatamente essa frequência aqui. Certo? Então, a frequência angular da órbita dos elétrons é dada por isso. O que é que é observado quanticamente? Que é observado aqui, que foi o que o Landau mostrou, é que, na verdade, você pode, eu não vou mostrar essas contas, na verdade, você pode mostrar que as órbitas num gás de elétrons, as órbitas circulares, elas vão ter energias quantizadas, certo? Significa o quê? Que você só pode fazer o gás girar se a energia fazer essas órbitas, se a energia que você deu para os elétrons for igual a um número inteiro, né, mais um meio,
da energia associada a um desses níveis, a uma dessas rotações. Então, esses níveis quantizados de energia, você pode entender isso como sendo quando você tem uma interferência construtiva da função de onda do elétron quando ele está dando uma volta, ele só vai poder fazer isso com energias bem definidas. E essas energias bem definidas, elas são organizadas, são chamadas de níveis de Landau. Certo? Então, para cada valor de N, é um nível de Landau. Certo? E se você olhar por essa expressão aqui, os níveis de Landau eles são igualmente espaçados. Essa frequência aqui, ômega C, é uma constante. São igualmente espaçados, onde essa separação aqui é proporcional ao campo magnético. Se aumenta o campo magnético, a separação vai aumentando. Se diminui o campo magnético, a separação vai diminuindo. Certo? Então, o que acontece? Imagine que você tem esses níveis de Landau. Quando você bota o campo magnético, você vai ter esse nível de Landau. Então, toda vez que o nível de Landau, um dos níveis de Landau passar pela minha nível de Fermi, que são os elétrons que estão podendo se movimentar, esses elétrons que estão podendo movimentar vão poder girar, formar, né, vão poder se comportar como os níveis de Landau. Então, o que acontece é que ao invés de eu ter uma condutância, uma resistência constante em XX e uma resistividade linear em XY com um campo, o que vai acontecer é que vão aparecer esses níveis de Landau que vai fazer com que essa resistência, essa resistividade seja quantizada. Você vai ter picos para a resistividade em XX e vai ter esses platôs. Travou aqui, professor. Travou, saiu, tá sem áudio. Pessoal, tá aí. Ok, pessoal. Então, deu para ver que os elétrons no grafeno eles vão ter um comportamento bem diferente, muito diferenciado do comportamento mesmo de um gás bidimensional. Quer dizer, você consegue ver que as propriedades do grafeno, além de serem diferenciadas por ser um sistema bidimensional, eles ainda têm propriedades interessantes intrínsecas que são características do grafeno, né? Então, esse foi o motivo pelo qual ele ficou foi tão revolucionário o seu estudo, mas não é o único, né? Porque ele foi o primeiro dos materiais bidimensionais a ser sintetizado, mas depois a gente vai ver que não foi o único, e depois do grafeno teve uma revolução que hoje em dia tem vários materiais bidimensionais que estão sendo amplamente estudados.
Mas vamos terminar a aula por aqui hoje. E aí na próxima aula, no próximo sábado, a gente continua a falar um pouco do grafeno, dos nanotubos de carbono e desses materiais bidimensionais. E depois do final da aula, já selecionei alguns trabalhos e eu vou só terminar de preparar para na próxima aula a gente mostrar também algumas das coisas que vocês me sugeriram. Ok? Então pronto, vamos parar aqui a gravação e aí até a próxima semana.